maneira de se selecionar candidatos está mudando muito nos últimos anos e agora a internet virou uma grande ferramenta para empregadores e empresas que fazem essa seleção. Então é importante tomar alguns cuidados, né, da chamada etiqueta virtual. É porque cada vez mais as empresas estão utilizando videoconferências e também conversas online para escolher um candidato. Vamos ver? Em tempos de interatividade, arrumar um emprego pode até demorar, mas o processo de seleção nas empresas acontece na velocidade de um clique no mouse. Nesta multinacional de operações logísticas, 13 funcionários foram contratados essa semana, todos selecionados pela internet. Esse sistema via web do e-recruitment, ele facilitou a operacionalização de todo o trabalho, principalmente do recrutamento e seleção. As pilhas de papel nos departamentos de recursos humanos acabaram e não é mais necessário destinar uma pessoa apenas para analisar os currículos dos candidatos. O computador agora é o primeiro filtro, o que tornou o processo de seleção muito mais exigente. Para se ter uma ideia, algumas empresas chegam a pedir o tamanho do manequim e do sapato de quem quer ocupar a vaga. Rafael cadastrou o currículo num site especializado, fez uma prova pelo computador, foi selecionado para uma entrevista virtual. Aí, para impressionar, só tem um jeito. Cuidado para escrever formalmente, né? Porque a gente é acostumado com a internet, esses bate-papos assim, escreve VC. Então foi falar mesmo, escrever direito, corretamente. Na outra ponta da rede, essa consultora avalia as respostas. Já tem umas questões onde os candidatos escolhidos, junto a um moderador que é o conhecimento maior do assunto, eu poderia falar agora como tecnologia, ele avalia as questões dos meus candidatos para ver se ele está de acordo ou não com a minha vaga. Algumas empresas abusam da tecnologia, fazem entrevistas via webcam, até o Second Life, o mundo virtual no qual as pessoas podem viver uma vida paralela, já é usado para encontrar o melhor candidato na vida real. A gente utiliza tudo aquilo que existe de tecnologia. É a convergência, desde torpedo, e-mail, fazer um acesso via celular para fazer uma requisição de vaga ou aprovação ou reprovação. Mas para alguns profissionais de recursos humanos, na hora de bater o martelo e contratar, nada substitui o contato pessoal, o olho no olho, o gestual da pessoa, o sorriso, o contato. Isso nunca vai poder substituir esse processo. Para saber um pouco mais sobre essa nova ordem, a gente conversa agora com Soraya Zogby. Ela é consultora de recursos humanos. Boa noite, Soraya. Boa noite. Qual o principal cuidado que o candidato deve ter na hora da seleção virtual? O principal cuidado é ter, principalmente, a veracidade nas informações que ele está passando pela internet, pela web, garantindo a veracidade do seu currículo, da sua formação, enfim, de todas as informações e respostas que ele possa vir a dar num processo seletivo. Um segundo ponto crucial é uma redação sem erros. Erro de português nem pensar. De forma alguma, porque aparenta dois tipos de situação. Primeiro, a falta de conhecimento na língua, e segundo, a falta de cuidado e zelo na sua exposição perante o recrutador, perante o mercado. Soraya, a gente viu na entrevista aí, na reportagem, o Rafael Nunes, né? Ele falando, tem que tomar cuidado para não escrever você, VC, né? Mas como é que faz, assim, por exemplo, respostas muito prontas, muito curtinhas e impessoais, isso também prejudica o candidato? Ele tem que ser sincero, sem ser tão informal? Em geral, o recrutador que está do outro lado, seja via web ou pessoalmente, ele tem a expectativa de receber a informação precisa, e nós temos a experiência de avaliar se aquela resposta é uma resposta pronta, preparada, ou se é uma resposta espontânea do candidato, levando em consideração a área que ele atua, o grau de maturidade, de experiência. Então é óbvio que se espera de um executivo, de um profissional de liderança, respostas mais elaboradas, porém diretas, objetivas e verdadeiras. Como foi dito, a internet ela é um grande veículo de agilização, de
recrutamento, ele até facilita a seleção, mas o contato pessoal ele ainda é essencial para você poder validar as informações que você recebeu via internet ou via web. Alguns entrevistadores parece que utilizam até o bate-papo, o chat para fazer a seleção. Quem tem câmera em casa, quem está lá bem apresentado, é melhor isso? Esteja trajado como se estivesse participando de um processo fisicamente, enfim, olho no olho. Nem pensar, a não ser que você esteja participando por um processo de uma empresa de publicidade onde a sua vestimenta seja até adequada, né? Uma coisa mais informal. Quanto mais despojado, melhor. Quanto mais despojado, melhor. Agora, será? Eu fico pensando assim, tem alguma desvantagem para o candidato, essa distância física? Porque quando a gente vai numa entrevista de emprego, a gente pensa nisso, um sorriso, alguma coisa que a câmera não pega. É mais vantagem para a empresa do que para o candidato esse tipo de recrutamento? Eu penso que a vantagem para a empresa ela é da agilidade. Porém, o perfil é composto por alguns, quer dizer, quando você traça um perfil de uma posição, você tem 3 grandes componentes. As competências técnicas que você viabiliza e avalia pela internet com muita facilidade. As comportamentais e, por exemplo, a cultura da sua empresa, da área a qual esse profissional vai estar participando, você não consegue avaliar pela internet. Então, nós estamos falando em liderança, em energia, em ética, em comunicação, em trabalho em equipe. É muito vago você fazer uma análise dessa dentro de uma estrutura web. Quer dizer, você pode até ter alguns indicadores, mas você não tem a certeza. Então, eu acho a vantagem para ele no momento inicial de um processo, a desvantagem no fechamento de uma posição. Ele pode sair perdendo se ele tiver características muito acentuadas que ele não consegue diferenciar em relação aos outros concorrentes. Muito obrigado, Soraya. As dicas, então, para quem está procurando emprego, é bom tomar atenção.